Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de aqui nos reunirmos para estudarmos o livro de Gênesis de Moisés, com base nas chaves que a doutrina espírita nos proporciona para o seu entendimento, aproveitando-nos também dos estudos do nosso amigo Honório Onofre de Abreu. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz, para que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Muito bem. Então, dando continuidade ao nosso estudo de Gênesis. Gênesis no capítulo 1. Toda. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo... Deixa aberto, Margarida. Tá bom. Vamos então fazer a leitura, que sempre fazemos os primeiros versículos, e vamos em frente. Capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Muito bem. Nós hoje vamos começar a estudar o versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus, nós aqui já temos trabalhado, e essa é a tônica do livro de Gênesis, a tônica da criação, Deus dizer, enunciar alguma coisa. Aqui nós vamos ver que Deus vai enunciar o primeiro mandamento, de que temos conhecimento no livro de Gênesis. E nós vamos lembrar também que Deus não tem boca. Tem? Deus não tem boca. Então como é que Deus se comunica conosco? Vamos aqui buscar subsídio com Paulo na Epístola aos Hebreus, primeiro capítulo, versículos 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus fala por aqueles que são os seus intermediários. Do ponto de vista dos reveladores, daqueles que vêm nos revelar os ensinamentos, são aqueles que
com veracidade, expressam a palavra divina. Então, no texto aqui que estamos estudando, Deus está falando conosco por meio de Moisés, um profeta dos maiores que nós conhecemos, primeira grandeza, e reencarnando na Terra para executar um plano divino. Então, Deus fala por meio daqueles que executam as vontades, a vontade de Deus, que são os co-criadores do plano maior, por exemplo. No caso de Jesus, temos os co-criadores em plano maior, e que são aqueles que constroem, elaboram os mundos, os sistemas, e por todo aquele que na Terra busca praticar o bem, amar o próximo, ele se utiliza de sua boca para trazer ensinamentos, trazer diretrizes de segurança para seus irmãos em humanidade. Então, todos nós que abrimos o nosso coração para a revelação evangélica, para a revelação espírita, que é continuação da revelação de Jesus, vem esclarecer o que Jesus disse, acrescentar o que ele não pôde dizer, nos fazer lembrar de tudo quanto ele dissera e restabelecer todas as coisas, todos os ensinamentos que foram adulterados. Na medida em que nós entramos nessa linha de trabalho, de estudos, nós também vamos nos tornando portadores da palavra de Deus. Então passamos a colaborar com ele no campo do auxílio divino aos sofredores, aos desesperados, aos revoltados, aos ignorantes a respeito das leis de Deus. Então, à medida que nós vamos nos integrando nas leis de Deus, interiorizando-as, substancializando-as, ou seja, desenvolvendo as virtudes, gradativamente vamos compreendendo a vontade do Criador e executando sua vontade, tá certo? Muito bem. E disse Deus, haja luz. Aqui nós vemos que o verbo está no modo imperativo, haja luz. Então nós estamos aqui tratando do primeiro mandamento do livro de Gênesis, haja luz. Determinismo, estamos falando aqui de mandamento, de determinismo divino, porque o espírito é criado simples e ignorante, segue um caminho determinístico de evolução, cujo objetivo é desenvolver a luz interior, desenvolver a perfeição, conquistar a perfeição, consequentemente, a felicidade que nos está reservada. Então, a partir dos primeiros lances do espírito na faixa consciente da evolução, em que nós já começamos a nos dedicar ao cultivo da verdade, à prática desses ensinamentos, nós já vamos começando a sentir a felicidade que vai iniciando a sua elaboração. Então já faz parte do pacote, digamos assim, desde os primeiros momentos,
da adesão, da iniciação, da prática, nós já começamos a sentir os lampejos de felicidade, que será total no nosso espírito quando estivermos purificados, nos tornando espíritos puros. E daí por diante a felicidade só vai crescendo, vai aumentando na direção do infinito. Então nós somos criados, o determinismo divino nos encaminha para a felicidade. E o que nós consideramos como sendo o sofrimento, a infelicidade, é um estágio efêmero da trajetória do espírito. Efêmero. Por mais que dure aí milhares de anos, o espírito se mantenha rebelde por milhares de anos, até milhões de anos. Quando nós temos em perspectiva a eternidade, é sempre um momento passageiro. Então, haja luz, ordem, mandamento, ensinamento. No plano do mundo exterior, nós estamos aí lidando com as estrelas. Por exemplo, podemos aqui falar das estrelas, os astros que irradiam a luz, fomentam a vida, iluminam a treva universal, vamos dizer assim. Mas hoje nós já sabemos que a matéria é luz coagulada. Matéria é energia concentrada. Então a luz ela é uma característica da própria natureza da substância, da matéria, fluido cósmico e consequentemente do espírito também. Então, as partículas atômicas são luz coagulada. Einstein revelou essa realidade para nós com as suas experiências sobre a teoria da relatividade. As equações E igual a mc ao quadrado e a equação da conversão de matéria em energia e vice-versa. Tá claro aí, amigos? Algum comentário? O assunto é desafiador para todos nós e nós vamos indo devagar. Então, o haja luz, do ponto de vista cósmico, do ponto de vista até do mundo interior, é o sistema de ajuste, de adequação da luz, que é eterna, absoluta, ao relativo, ao criado, que não é eterno, mas imortal. Nós não somos eternos, somos imortais, porque eterno só Deus. E Deus não foi criado, ele é incriado. Nós já fomos criados a partir de um dado momento. Então, nós não somos eternos, somos imortais. Tem diferença. Se fôssemos eternos, seríamos iguais a Deus. Essa que é a diferença. Então, é por isso que a evolução é infinita, porque nós fomos criados em um dado momento em um universo infinito. Então, a evolução para nós é infinita. Mas nós não somos eternos, somos imortais, tá? Não morreremos jamais, mas nós somos eternos. Muito bem.
Então, o Haja Luz é um lançamento de um outro projeto, porque se havia trevas, é necessária a luz para iluminar a treva. Então, a treva, nós já estudamos a treva aqui anteriormente, a treva, o abismo é o desconhecido, é o nosso passado, é o que nós não vislumbramos ainda. À medida que o espírito vai evoluindo, que vamos avançando, o que é que vai sendo revelado para nós? O passado. O passado é revelado. Nós aqui no corpo físico somos beneficiados pelo esquecimento do passado. E no nosso estágio de evolução, nós ainda não temos condições de nos lembrarmos plenamente do passado, mas nós temos vislumbres do passado. Através dos sonhos, nós sabemos, estudando o livro dos Espíritos, que nós, durante o sono, nós sondamos o passado. O espírito momentaneamente liberto pelo sono do corpo físico, ele naturalmente vai executar ações, trabalhos, atividades, e uma dessas atividades é sondar o passado. Isso pode ser permitido ou pode não ser permitido, conforme o grau de evolução. Mas aprendemos no livro dos Espíritos. Então é um movimento natural. O movimento natural de todos nós, principalmente nós, espíritas, que estudamos a reencarnação, sabemos que tivemos vidas anteriores. Então é muito natural que nós, durante o sono, tenhamos aquele desejo de sondar esse passado. E quando nós temos a permissão, o acesso, ao retornar para o corpo, nós vamos ficar com as lembranças como sonhos. Então, esse tipo de sonho, quando se tem esse tipo de sonho, sonho com o passado, ele é inequívoco, porque ele é muito marcante. Não há dúvidas quanto a essa experiência, e até porque, em algumas ocasiões, são revelados nomes de personalidades, nomes de certos acontecimentos. Então, não nos assustemos quando isso, porventura, começar a acontecer conosco. É um movimento natural. Também sabemos que, estudando o livro dos médiuns, lá no capítulo 26, o item 290, questões 15 e 16, que o passado também pode ser revelado mediunicamente nas reuniões. É um movimento natural que sempre ocorre do mundo espiritual para cá, em função da seriedade do trabalho mediúnico que o grupo realiza. Então, nunca que é um movimento que atende à curiosidade apenas. É um movimento sério que define que os espíritos confiam no grupo e passam, então, a trazer essas revelações. Porque aí se abre o quê? Uma possibilidade de auxiliar espíritos que ainda estão vinculados a esse passado e em situação difícil. Então é por isso que acontece esse movimento, que já é um movimento que já prenuncia o quê? Prenuncia que o grupo que é alvo desse tipo de revelação espontânea já tem maturidade para começar a lidar com o passado de uma forma mais clara e as consequências desse passado no hoje.
Por que nós temos que é bom esse movimento? Porque vai chegar uma época no futuro em que a lembrança das vidas anteriores será natural, será corriqueira. Então são movimentos que antecipam esse tipo de acontecimento. É natural na trajetória do espírito. Então, vai chegar um momento em que o nosso passado, que é um abismo desconhecido, vai receber a luz que vai iluminá-lo, que é o conhecimento. O conhecimento teórico é a luz inicial que projeta a claridade, a nitidez ao campo da consciência desperta quanto aos valores que temos adquirido. E, à medida que nós vamos associando o estudo à prática do amor, que define desenvolvimento de virtudes, de qualidades nobres, naturalmente, com o tempo, as lembranças vão emergir a partir de um dado momento. Então, nós temos exemplo na nosso movimento espírita brasileiro de irmãos que tiveram a consciência, a lembrança de suas existências anteriores, como Francisco Cândido Xavier, por exemplo, para citar apenas um. No caso do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ele não foi informado, ele tinha lembrança, que é diferente. O sonho também é diferente da lembrança. O sonho é um vislumbre que se tem do evento passado. Quando nós retornamos para o corpo, fica aquela imagem do passado, mas não é lembrança. Lembrança é algo que você evoca, que você recorda, com que você convive, com todas as cores, todas as tintas. O sonho, normalmente, a imagem é um pouco distorcida, não é a imagem exata, certo? Porque nós ainda não temos condições de ter uma lembrança da imagem exata. Ainda não temos. Então, por isso que o sonho, às vezes, tem uma coloração diferente, Às vezes são fragmentos, né? E às vezes o quadro, quando você tem a imersão da memória durante o sono e a recordação como sonho no dia seguinte, quando você vai estudar o evento, e você sabe ao que se refere, então você vai ver que não tem a mesma, digamos assim, o mesmo desenho. Então, às vezes, alguma coisa muda, porque o nosso cérebro humano não consegue reter, certo? O quadro como ele é. Então, às vezes, tem uma pequena modificação que a gente vai entender estudando o assunto. Mas isso é por causa da nossa própria deficiência de conseguir reter, certo? Tá claro aí? Então, Agora, Júlio, o sonho, ele traz, assim, a sensação, né? Acho que uma característica marcante do sonho é a sensação. Talvez assim, não sei, estou aqui pensando sobre isso, se a lembrança, ela te traz isso. não, sensação é rara. É, né? Mas uma vez eu sonhei que eu estava sendo enforcada, e quando eu acordei eu sentia alguma coisa aqui. É a sensação. Sim, sensação. Mas assim, Não foi uma a minha experiência particular, são poucos usos em que eu tive o sentimento, sentir a emoção, o sentimento. Todos era como se fosse um quadro que eu estava assistindo, que eu sabia quem era eu, por exemplo, quem eu era no quadro. Um ou outro não foi permitido eu saber quem eu sou no quadro, mas eu sei que eu estou lá, eu não sei quem eu sou, entendeu? E é isso. Então são experiências que vão
ocorrendo, só é natural que ocorram. E para o que nós aí vamos nos preparando para que quando acontecer, não nos assustemos com a situação. Você pode ter tido uma vislumbre de um passado. Assim. Ou Eu tinha muito um encontro com pesadelo. um espírito que também. Que também é o passado. É. Que também é um encontro com o passado. Por que que ele está querendo enforcá-la? Por quê? Por quê? Por quê? Certo? Por quê? Nós não sabemos. Não sabemos. Ainda. A luz vai chegar e nós vamos saber uma hora. Então, haja luz. Então essa luz, ela começa de uma maneira simples, de uma maneira bem como pequenos lampejos e vai num crescendo à medida que nós vamos avançando, certo? À medida que a gente vai avançando no processo de autoconhecimento, a luz vai aumentando. Por isso que nós estamos dizendo que vai chegar um momento em que nós vamos ter a lembrança, não nessa existência, obviamente, mas nos planos da regeneração, pode ser que nós já comecemos a termos algumas lembranças de determinadas existências. Vai ser o natural. Então vamos nos preparando aí, porque, como dizia Jesus, nada há oculto que não haja de ser descoberto. Então, Vontade de ter lembranças. Eu tenho vontade de ter lembranças. não, tá claro que todo mundo tem. Tem gente que não. Não, eu tenho. Eu tenho. Tem gente que fala assim, não, mas o Deus providenciou o esquecimento do passado que é para nós não lembrarmos. Porque nós não temos condição. Entender, sei lá. Quando tivermos condições, vamos lembrar. Eu acho que regeneração você já tem capacidade, sim, de vislumbrar algo do passado. Sim, porque nós já temos as terapias de vidas passadas que já estão fazendo esse trabalho com muita gente, já é sinal de que os tempos são chegados para que isso comece a ser desvendado, comece a ser revelado. Tem as terapias, né? Sim, Regressão. sim. Comigo fez. Muito bem. Haja luz e houve luz. Então, haja luz é o quê? É a ordem, é o mandamento, é o ensinamento. Então, do ponto de vista prático, haja luz. Então, para que haja essa luz, nós não estamos falando aqui da luz das estrelas, da luz cósmica, porque ela é evidente, todos nós já conhecemos isso, temos estudado aqui algumas vezes aqui no nosso grupo, processo até de formação da luz, como que as estrelas emitem a luz, então trabalhamos aqui. Mas nós estamos estudando aqui o assunto do ponto de vista do mundo psíquico, do mundo espiritual, que é o que nos interessa. Então, para que haja luz no mundo interior, nós então passamos a receber as revelações. A primeira grande revelação, Moisés, os 10 mandamentos. Para que são aqueles 10 mandamentos? Aqueles imperativos, aquelas diretrizes para desenvolvermos a luz interior. Sanearmos o nosso mundo interior, sanearmos o mundo interior quando nós somos espíritos que desenvolvemos as imperfeições e desvelar o nosso mundo interior quando somos espíritos que estamos na trajetória normal da evolução, seguindo a linha normal, sem desenvolver imperfeições. A chamada evolução é linha reta, que não significa que
o elemento, quando a razão se abre, o pensamento contínuo se abre, que ele vai ser bonzinho daí por diante. Não é isso, não. A evolução em linha reta não é isso, não. A evolução em linha reta define que nós vamos, num determinado momento, nos deparar com o revelador, que vai trazer um ensinamento, e nós já vamos começar a tentar praticar aquele ensinamento. Obviamente não vamos conseguir praticar de imediato, por quê? Porque somos espíritos jovens, da infância da humanidade, desenvolvendo o intelecto, a razão, então, evidentemente, o que predomina ainda no nosso mundo interior são os instintos desenvolvidos nas faixas anteriores ao reino humano. Os instintos são embriões dos sentimentos, tanto das imperfeições quanto das virtudes. Quando é então que surgem as imperfeições no nosso mundo interior? Quando conhecemos os mandamentos, sabemos que já devemos praticá-los, mas não queremos praticá-los, queremos continuar dando vazão, alimentando os instintos animalizados. Aí desenvolvemos as imperfeições. Quando a gente segue o caminho natural da linha reta, os instintos são os embriões do sentimento, então, seguindo o caminho natural da linha reta, nós vamos desenvolver as virtudes. Certo? Então, essa é a diferença. Essa é a diferença até onde nós sabemos, até onde tem nos sido permitido estudar o assunto, e é o que nós estamos buscando aqui aprofundar nesse nosso modesto estudo. Tá claro? Alguém quer fazer comentário? De acordo? Então, o ouve-luz, ele é proporcionado, vamos colocar, haja luz e ouve-luz. Então, haja luz é o mandamento, é a diretriz. E ouve-luz nos corações que praticam o mandamento. Haja luz e ouve-luz. Então, quem adentra nesse movimento de buscar desenvolver a luz de forma consciente, entra naquele plano definido por Jesus. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire. Ou não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, é o processo natural da irradiação, que está para além da modéstia. É natural. Assim como é natural a irradiação das imperfeições. É natural. O sentimento se irradia, o pensamento se irradia, naturalmente. Ninguém consegue impedir a irradiação do pensamento e do sentimento. Ninguém consegue. Então, o trabalho do mandamento, do ensinamento, é o de qualificar a irradiação, qualificar o sentimento, para que esse sentimento seja libertador e não uma corrente que vai nos aprisionar aos efeitos complexos que as imperfeições impõem. E eles tendem a aumentar sempre. Os sentimentos tendem a aumentar sempre. Eles aumentam na medida que são alimentados. Por isso que é muito importante o cuidado, a vigilância, a prática da oração, o estudo. Por quê? Para nós
avançarmos cada vez mais nesse processo aí de uma qualificação. A gente pode dizer que a regulagem desse processo é o conhecimento, Júlio? Como assim regulagem? Nesse sentido de você se chamar ali para exatamente expandir essa luz, para que você não alimente esses sentimentos Imperfeitos, inferiores. que podem se tornar maiores ou não. Então, essa regulagem você está... É a vontade. É a vontade. A vontade é que regula. Do que nós temos vontade? Pois é, mas aí... Não é isso? Mas Porque a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. A questão é o quê? O que nós queremos? O que a nossa vontade quer? De fato. Então, quando nós estamos estudando a doutrina espírita, a nossa vontade quer efetivamente que a doutrina espírita seja uma verdade na nossa vida, efetivamente, que o Evangelho seja. Essa vontade vai ser demonstrada pelo sentimento. A nossa vontade natural é demonstrada pelos sentimentos que nós irradiamos. Que nós queremos, de fato, nas 24 horas do dia, é demonstrado pelo desejo. A vontade, né? Sim. Sim. É o que nós queremos. Porque tem a vontade natural, passiva, que está na base dos desejos. Que a gente às vezes segue sem pestanejar. A gente vai atendendo os desejos. Não tem muita gente que vive assim? Vai atendendo os desejos? Busca atendê-los. Isso é um processo que não tem fim. Determinados desejos vão alimentar egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, ganância. Outros desejos vão alimentar o amor, a bondade, a virtude. Na base está a vontade. Então a vontade é um impacto determinante, porque quando nós começamos a estudar uma disciplina como o Evangelho da Doutrina Espírita, nós vamos começar a tomar consciência sobre o que nós queremos na vida. De fato, é a nossa busca. De fato. Que se expressa pelos desejos. Que muitas vezes atendemos de forma automática. Aí começa o conflito. Certo? Então, por isso que é um momento de desafio da projeção da luz. Verdade, interessante isso. Não é? Você quebra o automatismo. Paulo aqui tem que quebrar o automatismo, que é o hábito. Do que você tem um desejo, esse desejo é agradável de ser satisfeito, é prazeroso de ser satisfeito. Aí nós temos que saber qual desejo convém atender, porque tudo tem sua hora certa. É o que o Paulo falava, não é tudo me é lícito, Mas nem tudo me convém. nem tudo me convém. Né? E a fé, Ficar, né, os desejos. e a fé A vontade. é o fundamento. Por exemplo, aqui no Hebreus 10, Paulo vai dizer assim, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo... Não é isso não aqui. Ele tem uma passagem que ele vai dizer assim, depois eu acho. Se eu tivesse podendo mexer no telefone, eu achava agora. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. A fé
é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então, a definição de fé. E, na minha modesta maneira de ver, está muito bem casada com o que os Espíritos definem como a fé. A fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade vai obter satisfação. A fé é o firme fundamento do que se espera Fundamento que se espera. e a prova daquilo que não se daquilo que não se vê. Tá aí, Hebreus. Então tem a fé natural, Hebreu, depois nós vamos achar aqui. Tem a fé natural que está na base do desejo. Certo? Fé natural. Uma maneira de entender a fé natural é a seguinte: nós estamos andando na rua, ninguém se preocupa que vai cair uma marquise na nossa cabeça. Alguém se preocupa? Não. A gente sempre sai achando que vai voltar. Fé natural. O sinal está fechado para o automóvel, está aberto para você, você atravessa tranquilo. Confiando que o automóvel não vai arrancar em cima de você, certo? Fé natural. Agora tem a fé dirigida. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, o que é que nós não vemos ainda? O reino de Deus, a felicidade que as virtudes trazem, certo? Nós ainda não vemos. O que vemos é aquilo que sentimos. O que vemos é o que sentimos. Sentindo a gente vê. Entenderam? Porque o que a gente sente é algo concreto, não é abstração. Então, o sentimento demonstra que tem algo elaborado. Que pede alguma coisa, que é a fome, que é o desejo. Então, nós temos que criar depositar uma confiança naquilo que nós não vemos, que Paulo já via, que Jesus já conhecia, mas que nós não conhecemos, que é o reino de Deus, é o estado de espírito diferenciado. Então nós temos que depositar confiança em Jesus, o que ele está dizendo que nós não conhecemos. Ou nós conhecemos o que Jesus conhece? Eu e o Pai somos um. Nós sabemos o que é isso? Nós conhecemos, mas Jesus conhece. Aí nós podemos confiar em Jesus, ou podemos dizer, esse camarada aí é completamente megalomaníaco, é um fanático, fascinado, médio fascinado, é um fanático. Eu vou conseguir minha vida, cuidar dos meus interesses, isso aí é lunático. Não foi o que aconteceu lá com Maria, que pensou que ele estava lunático? Pediu para os irmãos irem procurar Jesus, porque ele tinha enlouquecido. Não é? Maria, nem ela entendeu, amigos. Então vamos ter humildade conosco mesmo, que nós... Não é? Tentando me lembrar aqui a fé é o firme fundamento. Nós vamos achar depois. Depois que eu terminar aqui, que eu vou pesquisar, só colocar no navegador. Só escrever no navegador assim, a fé é o firme fundamento. Aí vai aparecer aí, Margarida. Então eu tenho que depositar fé no que Jesus está anunciando, concordar com ele e investir na busca. Que implica em quê? Eu contrariar o que eu gosto de fazer. E contrariar o que eu quero. Por exemplo, no trânsito. Nós estamos no automóvel lá dirigindo tranquilo.
alguém dá uma fechada, a gente não quer dar uma xingadinha básica? Não quer? Pelo menos pensa, né? Não, mas não é o que nós queremos? Que emerge. Não é? Quando a gente dá uma topada no pé da cadeira, com o dedinho, dentro de casa, o que é que emerge? Não é? Mas Jesus vem para contrariar isso. É o que a gente, você está entendendo? A gente quer, mas aí vem Jesus se levanta na nossa consciência, aí a gente tem que calar a boca, É isso silenciar. mesmo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu só errei alguma coisinha. Qual que é? Hebreus 11. Hebreus 11, tá vendo? Olha? Hebreus 11. Hebreus 11. Eu fui no 1, fui no 10, bati na trave. Como... Então, a fé é o fim fundamental das coisas que se esperam. Então nós temos que investir em algo que ainda não existe. Que eu espero que aconteça, percebendo? Eu tenho que investir naquilo. Por isso que é difícil. Por isso que é demorado, que eu tenho que quebrar uma rotina que me aponta o que é agradável, o que eu gosto, que agora eu preciso parar de fazer, para fazer uma coisa que eu não conheço o resultado, mas que tem alguém dizendo que é bom, então eu tenho que acreditar no que está me dizendo que é bom, começar a investir no processo, porque eu só vou descobrir lá na frente. Eu só vou descobrir que é bom quando eu entrar naquela nova rotina de hábitos e eu começar a sentir bem-estar naquela nova rotina. O prazer, a alegria naquela nova rotina. Então demora um tempo. Demora um tempo. Muito bem. Então a Ouve Luz é a diretriz consolidada. Então, Ouve Luz. Então eu recebi o ensinamento, recebi a diretriz. Fora da caridade não há salvação. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Essa é a diretriz que eu tenho que abraçar a partir de agora. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então essa luz é o conhecimento, é a consciência desperta que vai proporcionar a visualização. Então, quando nós estudamos com Emmanuel em Pensamento e Vida, sobre o primeiro capítulo, a mente, espelho da vida, nós vamos aprender lá com Emmanuel que a mente é o espelho da vida em toda parte, ou seja, a mente reflete nossa mente reflete o que nós captamos em todo momento, vai refletir de forma natural, vai refletir de forma consciente, de forma raciocinada, por isso que a fé, aprendemos com o Espiritismo sobre a fé raciocinada, não é isso? E quando nós falamos aí de vislumbre do que necessitamos vislumbrar no nosso mundo interior para realizarmos o autoconhecimento, que Santo Agostinho aponta como fundamental na questão 919, em que ele evoca lá o oráculo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo, que é um trabalho que Sócrates buscou realizar. Então nós vamos aprender, buscando lá com Pensamento e Vida, que Emmanuel vai definir a mente. Como é que ele define a mente lá no Pensamento e Vida? Não, isso é o hábito. Estou falando da mente. Falando da mente. Então Emmanuel vai dizer que definimos a mente, mais ou menos assim que Emmanuel vai dizer. Definimos a mente como sendo a faixa de conhecimento, confinados em que estamos entre a animalidade e a angelitude,
definimos a mente como sendo a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, nós estamos confinados entre a animalidade e a angelitude, que é o passado. A angelitude é o futuro. Qual é o modelo para nós mais vivo da angelitude? Jesus. Ele é o modelo mais importante para nós da angelitude. Então, na nossa faixa a mente é a faixa de consciência desperta, faixa de serviço, vamos colocar como Emmanuel está dizendo, em que vão emergir os valores do passado, da animalidade, por exemplo. Como é que eles emergem? Pelos reflexos. E vão chegar os valores da angelitude, que é a luz que chega, para trabalhar no reflexo. Os maus hábitos, vamos colocar assim. Como a Florinda estava dizendo, os hábitos é o capítulo 20 do Pensamento Início. Você está falando a mente, o estudo da mente? No capítulo 1. Pensamento dele. Só essa. E aí ele vai continuar falando que confinados é que nós nos encontramos entre a animalidade e a angelitude. Entendemos a mente como sendo a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, a nossa consciência é uma faixa de serviço. E nós vamos combater as inclinações más pelo trabalho no bem, no amor ao próximo, pela adesão aos princípios elevados que temos aprendido. Pela fé raciocinada. A faixa de serviço que nós vamos operar com essas ferramentas. Vontade de querer que aquele futuro que Jesus aponte seja a minha realidade um dia. Então eu preciso começar hoje. A gente começa um passinho de cada vez. Lá no trânsito, quando o automóvel passa na minha frente, é a chance de exemplificar o que Jesus faria. O que Jesus faria no momento do... Certo? Não é? Exatamente. Perdoe, porque não sabe o que faz. Às vezes o elemento está indo atender um chamado urgente de família, aí está aí um parente hospitalizado, ele está naquela correria, certo? Pior que a gente, só para completar a frase, estudando de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre animalidade e angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, a faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Agora, essa palavra confinados é pesada? É porque nós estamos confinados, né? E é até interessante os nossos julgamentos, né? Quando a gente vê um carro passando em alta velocidade, a gente nunca pensa que ele está ali, vai socorrer alguém. Sim. Não? Só pensa. Na perversidade humana. Só porque está dentro de nós. Está dentro de nós, exatamente. Vai refletir aquilo que está dentro. Exatamente. Então, vai uma pressadinha, né? Aposta batendo pega, aposta não sei o quê. É porque é o que está ainda dentro de nós. Sim. A partir do momento que nós olharmos o outro com olhar de amor, que isso estiver dentro da gente. A gente só pensa. E é muito interessante a questão da moto, Sim. né? Que meu genro, ele era motoboy. Ele sempre falava, vocês reclamam da moto, mas vocês querem comer a pizza quentinha, Sim. o remédio tem que chegar na hora. Então, assim, realmente, então, assim, gente, como que emerge mesmo o que nós temos dentro de nós? Até uma ambulância, às vezes, quando ele está sem a sirene, de repente, quando vê o sinal fechado, ele liga a sirene, todo mundo pensa.
ligou para poder Aposto que atravessar não o É. rio. Ah, eu não penso. É, Já você sai já voada, pensa eu já começo a achar ruim de quem não faz nada, que fica Isso. parado ali. Nossa, é porque esses são. Porque aqui tem uma fala do Honório que eu anotei que diz assim, ó. A luz é impulsionadora da vida. Para que a luz tenha utilidade, é necessário o campo refletor. É. Então, o motoboy, a ambulância, o automóvel reflete para nós mesmos a luz que temos no mundo interior. A luz ou a treva. Só que a Você treva. está entendendo? Então, a gente tem eles que são um instrumento, né? São, aí eu anotei o seguinte dele, ó, então, ó, até pedi onde é que eu estava aqui, ó, achei aqui, ó. Como se cada coisa fosse um espelho e cada uma reflete a luz de Deus conforme sua capacidade de permitir que a luz divina, sendo assimilada pelo espelho, saia límpida, cristalina, promovendo a multiplicação do entendimento. Então, os acontecimentos vão revelar o nosso padrão de evolução. As situações, né? O nosso padrão de evolução, que eu preciso fazer. Então, se eu ainda estou julgando lá o motorista da ambulância, o motoboy, é o campo de trabalho que o conhecimento adquirido me permite operar. Onde? Preciso combater essa má inclinação. A má inclinação, impaciência. Né? Isso. Tudo, né? Exatamente. Respeito. Então, os acontecimentos refletem para nós mesmos a nossa situação interior, gente. É interessante que todos os dias a gente acorda e a gente tem aí várias situações no Várias. dia para poder fortalecer isso, né? Interiorizar, enfim. Mas é devagar mesmo, isso aí é um processo. Então a gente. E com isso nós chegamos aqui ao final. Então na semana que vem, nós já entramos no. Podemos terminar, se for o caso, aí o Houve Luz. E vamos entrar no versículo 4. E viu Deus, e era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas.